Salve, chat. Vocês me ouvem? Como tamo nessa sexta-feira à noite, sem rolê para ter aula de história com uma professora maravilhosa. A gente vai começar agora. Primeiro vocês vão conhecer a pessoa com quem a gente vai conversar. E a gente vai ter aulas, tá? Aulas fantásticas, aulas incríveis. Com uma pessoa que, para além de uma historiadora fantástica, é uma amiga pessoal minha. Então eu espero muito que vocês gostem dela tanto quanto eu gosto. É isso. Agora eu vou puxar ela aqui pra tela. E deem as boas-vindas a Paula. Paulinha, você está na tela. Oi. O chat está te ouvindo. Se apresente formalmente pro chat. Então, chat, boa noite a todas, todos e todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje, numa sexta-feira à noite, né? Para quem ainda está de férias, talvez a última sexta de férias. Para quem já voltou, estão cansados, né? Para quem não parou também. Mas obrigada. Eu sou a Paula. Eu atualmente sou doutoranda no programa de pós-graduação em História pela USP. Mas o que eu vim apresentar hoje para vocês foi o meu mestrado, que eu defendi em 2017, né, na Unifesp, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre animações, né, a minha pesquisa, que foi sobre animações estadunidenses durante a Segunda Guerra Mundial, mas sobre animações no geral, que vocês quiserem saber, ou que eu puder responder, ou que a gente quiser discutir, alguns tópicos legais aí. Mas eu vou apresentar, em essência, o que eu estudei no mestrado, né? E acho que é isso. Para deixar claro para as pessoas que não manjam tanto quanto eu, quando a Paula fala de animação, ela tá falando de desenho, tá, gente? Pronto, agora temos Paula de volta na tela, temos a apresentação na tela. Eu vou mutar meu microfone para não te atrapalhar. Qualquer coisa, se surgir alguma coisa no chat, eu fico de olho e te falo. Manda bala. As animações e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, vamos discutir desenhos ou não, né? Quando eu falo de animação, eu falo de desenho? Nem sempre, né? Por que nem sempre? Porque depende de onde a gente está conversando. Sim, no mestrado eu estudei desenhos e eu continuo estudando desenhos no doutorado. Mas eu preciso falar para vocês que desenho animado é um gênero de cinema, de animação estadunidense. Tanto quanto os filmes de faroeste são um gênero de filmes estadunidenses. Então, quando a gente está estudando cinema de animação japonês, soviético, da onde quer que seja, da Europa, não é desenho animado, tá? Mas esses aqui são desenhos animados, porque estamos falando dos Estados Unidos. Chocada. Né? Pois é, por isso que eu falei, nem sempre, né? Vocês sabiam um disso, chat? Oi? Não, se o chat sabia disso. Então, né? A gente tem mania de chamar tudo de desenho animado, mas não é. É só como a gente pensa, mais ou menos. A gente tem essas definições no quadrinho, né? O gibi, ele é brasileiro, o mangá, ele é japonês, o comics, ele é americano, né? Estadunidense. A ideia é mais ou menos a mesma para o desenho animado e para o resto das animações, né? Chocada. Mas então, por que estudar desenhos animados, né? A minha pesquisa, então, se chamou This Is Our Fight, as animações de Hollywood utilizadas como propaganda política durante a Segunda Guerra Mundial. E qual que era a questão? O cinema, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi extremamente importante, né? Na época, o presidente era o Franklin Roosevelt, né? E ele tinha como hábito, como meio de comunicação o rádio. Ele é muito conhecido pelo rádio, tanto quanto Vargas usou muito aqui o rádio, né? Mas o cinema foi essencial para ele também. O próprio Roosevelt, ele tinha uma visão de cinema de que ele servia tanto para entreter quanto para educar as massas. E ele já usava o rádio para se comunicar e promover essa educação, né? E aí, educação do jeito que a gente quiser entender, né? E o cinema entrou nisso, né? Junto com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o cinema partiu também para motivar, para mobilizar a sociedade, para fazer com que ela se agregasse naqueles esforços de guerra. Por quê? Porque o mote aquela era uma luta de todos.
Não é só do soldado que está no fronte de batalha, mas de todo mundo. Quem está dentro, quem está fora, criança, mulher, velho, todo mundo faz parte dessa luta. E aí, o que motivou a minha pesquisa, na verdade, o que me levou a pesquisar era qual é o lugar dos Estados Unidos nessas animações? E parando para pensar, na verdade, eu acho que essa é a pergunta de todas as minhas pesquisas. Desde a minha iniciação científica, que eu estudei só a Disney, algumas produções da Disney, depois do mestrado e agora no doutorado, né? Eu quero saber qual é o lugar dos Estados Unidos nessas animações, quais são os discursos que aparecem, como que ele é representado, o que é dito, né? Então, eu peguei no meu mestrado, na verdade, a guerra foi entre 39 e 45, mas eu peguei entre 41 e 45, que foi com a participação efetiva, né, dos Estados Unidos. E nesses desenhos, o que eu fui percebendo é que tinha uma ideia... tinham vários discursos, né? Como apresentar o inimigo, né? Como se valoriza os inimigos, como você valoriza o patriotismo, incentivar a população a adquirir bônus de guerra e, ao mesmo tempo, reforçando essa ideia de que a luta era de todos, todo mundo tinha um papel importante, né? Então é isso que eu fui estudar. Posso só tirar uma dúvida do chat? Tire. Cartoon entra em algum contexto nessas nomenclaturas de HQ, desenho? Cartoon veio do Cartoon, né? A gente chama Cartoon Network, né? O canal, do canal animado, mas não é. Né? Na verdade, o Cartoon seria de quadrinho, mas que a gente acabou usando também como sinônimo de desenho animado, mas conceitualmente não é exatamente a mesma coisa. Muito bem, então, primeiro, né? Como eu estou discutindo propaganda, eu preciso de falar para vocês o que é propaganda. Né? E aí, no meu mestrado, eu usei o conceito da professora Maria Helena Capelato, que agora está aposentada, mas ela era professora da História da USP, né? Em que ela diz que propaganda é essa política de massas voltada para a mobilização social, que pretende fazer um tipo de construção de uma sociedade unida, harmônica, né? E como que ela faz isso? Circulando imagens, circulando símbolos, circulando mensagens, com uma carga emotiva, que são capazes de mexer com as nossas mentes, com os nossos corações. E isso para o bem ou para o mal, tá? O que é propaganda? Propaganda é isso que eu estou estudando, mas propaganda que mobiliza a sociedade também pode ser, por exemplo, a campanha de câncer, né? Então, propaganda é aquilo que vai mexer com os corações e a mente. Aqui ela acaba tendo um sentido mais negativo, mas não necessariamente propaganda é uma coisa ruim. É isso que eu preciso deixar claro aqui. Pensando sobre propaganda, né, um conceito político, só os Estados Unidos produziram propaganda animada? Produziram animações? Produziram desenhos animados? Não, né? Não só durante a guerra, a Segunda Guerra, mas os desenhos animados nos Estados Unidos e as animações no resto do mundo, elas são utilizadas desde que o cinema é cinema, né? Desde que foi inventado. Então, a gente já tem registros de propaganda política voltada para a aquisição de bônus de guerra, menos mobilização do que na Segunda Guerra, mas na Primeira Guerra já aparecia, né? E aí, durante o período, né, o que a gente chama de entre guerras durante a Segunda Guerra e depois, Guerra Fria principalmente, então, todo mundo produziu, todo mundo, sem exceção, né? Eu aqui citei a União Soviética, o Japão, China, a Tchecoslováquia, a Alemanha nazista, o próprio Canadá, mas todo mundo, o Brasil produziu. Então, assim, todo mundo se utilizou tanto do cinema live action, quanto do cinema de animação para produzir propaganda, para espalhar alguma mensagem, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Esse primeiro chama Sobre a Arvorezinha que Desejava Ter Outras Folhas. Ele é um curta produzido na época da Alemanha nazista, né, em 1940. Ele é bem curtinho, tem 8 minutos. Né? Aliás, eu só lidei com curtas-metragens na minha pesquisa. Né? E ele vai contar a história de uma arvorezinha que vivia sob um Führer, né, que desejava um país unido e próspero, não sei o que, não sei lá. Qual que é o ponto que eu selecionei aqui, né? Essa arvorezinha, ela dá folhas douradas.
E é que na imagem, acho que não dá para ver direito, mas esse homem que está roubando as folhas, ele tem vários estereótipos judeus, né? Então, a propaganda tá nisso, né? Quem é o vilão da história? Um judeu, né? Então, tem isso. Do lado, eu trouxe para vocês um curta chamado Botas Fascistas Não Pisarão em Nossa Pátria, que é da União Soviética, né? E ele representa, então, tem esse porco, dá para ver claramente que ele tem uma suástica, né? E aí ele mostra uma convocação, né? Ele vai cantando uma musiquinha, a musiquinha é muito legal. A propaganda está nessa, você vai se empolgando com a música, né? Eu até joguei a música no chat GPT para aprender direitinho a letra. Russo, não falo russo. Mas assim, dá para ver esse punho, né? Com a estrela dando um soco, né? E é muito bom porque esse porco, ele é socado, chutado, explodido, atirado, tudo que ele pode, assim, é muito legal. Passa tanque em cima dele, é satisfatório de assistir. Mas é um curta de propaganda, né? Porque ele tá falando, o camarada Stalin, quando ele convoca, todos nós vamos, e tá lá, com a mente e o coração aberto, né? Então, assim, o conceito de propaganda tá na musiquinha, assim, sabe? Legal. Então, eu não estudei porque não falo russo, né? Não pode estudar quando você não fala o idioma. Poder pode, mas aí você tem que confiar na legenda, né? E aí, quando a gente está usando o YouTube, internet para levantar, né, as fontes, é um problema, porque a gente tem que tomar cuidado com da onde vem essa legenda, né? Então, eu optei só por assistir e me divertir, ter esse conhecimento do que é o desenho, mas não fui a fundo nele. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe também, né? Esse aí, Adolf's Busy Day, é da Inglaterra, também é um curta de propaganda. É engraçado. É um problema quando a gente se diverte, né, assistindo as coisas, porque ele mostra todo o dia a dia do Hitler. E assim, o Hitler quem é para esse desenho, para essa animação? Ele é um garoto muito mimado, chato, que tudo tem que ser do jeito dele, tudo ele esperneia, assim, não é? Tudo ele quebra, tudo ele dá chilique, então assim, é engraçado, né? Então, e assim, contando um dia dele, aí tem uma cena que é muito boa, porque tem uma multidão na janela, assim, vendo um discurso, e aí mostra assim o discurso, acho que é o Goebbels, assim, com o pé em cima da mesa, tocando no radinho, assim, uma fala, falando a mesma coisa o tempo inteiro, e tem um boneco, assim, como se fosse de posto, sabe? Levantando a mão e fazendo Heil Hitler. E, tipo, é um negócio de madeira, não é nem ele, tá lá. É engraçado, juro por Deus. E não faz muita diferença, né? Se é um boneco de madeira ou ele. Não, exato, esse é o ponto. Não, ele é tão desnecessário que tanto faz. Um boneco de posto resolve o problema, né? É ótimo. Aí eu trouxe também o do Momotaro, né? Os Divinos Guerreiros do Mar, que é um curta de propaganda japonês, que é um filme, tá? É o primeiro filme, para quem gosta de anime, é o primeiro filme de anime considerado, né, na história do Japão, em que ele tem todo um discurso imperialista de defesa, né, do Império do Sol Nascente e tal, e ele é baseado na lenda do Momotaro. Então são dois filmes, na verdade, esse aqui é a sequência, o outro filme é de 43, né, mas ele é mais curtinho, não tem tanto, ele não é tão longo assim. E por último, o All Together, que ele foi produzido pelo Walt Disney nos Estados Unidos, mas ele foi encomendado pelo que seria, bem rusticamente falando, a Ancine do Canadá, né? É o Board of National Films. E é sobre a aquisição dos bônus de guerra. Então, assim, quando eu falo que todo mundo produziu. Né? Qual é a participação do Canadá na guerra? O que a gente estuda na escola sobre o Canadá na guerra? Bom, eles estão produzindo aqui para falar que eles não estavam, né? Então, todo mundo participou. Posso te perguntar uma coisa que talvez seja um Mas, spoiler? Você vai falar daquele desenho que eu te perguntei se tinha propaganda? não, Não? Tá. não. Não, depois eu Você quero. quiser. Não, eu quero saber porque eu fiquei curiosa, mas aí depois eu pergunto. Então, como eu falei, eu só foquei nos desenhos animados estadunidenses produzidos. Eu fiz o levantamento a partir da década de 30 até 45, mas para minha pesquisa eu fechei entre 41 e 45, mas eu precisei voltar um pouquinho em 39, porque tem alguns curtas que já falam
sobre as tensões e as movimentações na Europa. E eu levantei uma série de temas, né, que eu percebi entre todos. Eu excluí um dos meus slides, mas assim, eu fiz um levantamento de 250 curtas. Nesses curtas, isso assim, curtas que circularam comercialmente ou que eram de entretenimento para o exército. O que eu não considerei? A produção é muito maior desse período. O mundo vai acabar e eu não vou dar conta de ter assistido tudo que eles produziram nessa época. Filme de treinamento militar, e por treinamento eu tô falando assim, literalmente, né, como você vai e luta, ou como você pilota um avião, ou quando o seu rifle dá problema e você precisa trocar um parafuso desse tamanho, tem um desenho animado que explica como fazer isso. Então, assim, filme de treinamento é treinamento de tudo em todos os sentidos. E é uma produção gigantesca, tá? Não só pelos estúdios, estúdios grandes, né? A Warner, a Disney, a MGM, mas também por estúdios menores. Então, assim, é uma produção enorme. Eu não dei conta. Então, eu fechei nesses mais ou menos 250. Obviamente, não coloquei os 250 na dissertação, mas eu fui perceber, e não foram todos que eu encontrei, né? Eu levantei muitos a partir de jornais, quando eu fiz pesquisa, a minha pesquisa, aliás, foi agraciada por fomento da FAPESP, né? E aí eu tive uma bolsa que eu pude ir para os Estados Unidos, fiquei lá 6 meses, e aí eu consegui mexer tanto na Biblioteca do Congresso, quanto no National Archives, que eles têm a seção de documentação de documentos oficiais, né? E eu fiquei alocada, né, na Universidade de Indiana, e eles têm um acervo de jornal gigantesco. E aí eu consegui ir olhando todos os jornais da época, e às vezes tinha, como tinha antigamente, eu não sei, talvez só nós duas lembramos disso, mas tinha, tipo, o resuminho dos filminhos que iam passando, né, no cinema. E aí eu consegui localizar um monte de curta que se perdeu, né? Eu não consegui encontrar o vídeo em si. Então, eu fiz o levantamento disso, coloquei esses curtos também na minha dissertação, mas não analisei porque não tinha as imagens, né? Mas é uma produção gigantesca. Então, eu excluí esses. Eu excluí também os que eram live action com animação, tá? Eu fiquei só com o que é realmente animação pura e simples, sem gente de verdade no meio. Então, por isso que eu tô falando, a produção é gigante, tá? E aí, quais foram os temas que eu encontrei, né? O primeiro, óbvio, é a representação do soldado estadunidense. Existia também, na época, um manual feito pelo governo, que nem para os filmes ele era mais seguido, mas para as animações eles não eram tão seguidos. Mas, o que esse manual dizia? Ele pedia para evitar as representações muito realistas dos soldados para não chocar a população. Então, o objetivo não era falar que a guerra era maravilhosa, que não era cruel, não sei o quê. Mas evitar que a moral e a fé nos militares fossem reduzidas, né? Então, muitos dos filmes e quase todos os desenhos apresentam, né? Os soldados, eles estão em um momento de lazer, de descontração, mas quando a coisa acontece, eles veem um ato de bravura, né? Eles têm a coragem para demonstrar, então eles estão lá para prestar serviço à pátria. Homens brancos, jovens e bonitos, mesmo que por homens eu esteja falando de um pato e um coelho, tá? Então, mas muitos deles, né? Pernalonga foi pra guerra, Patolino foi pra guerra, Donald foi pra guerra, Pateta foi pra guerra, né? Mas eles estão nessa situação em que nem sempre não era tão ruim assim, né? Apesar de ter um fun fact aqui, dos que foram convocados em animação, o Pernalonga nunca foi convocado. Ele simplesmente aparece vestido como um marinheiro, né? Que é o caso aqui do Super Rabbit. E assim, no final do desenho. O desenho não tem nada a ver. Você tá assistindo, você tá dando risada, ele tá lá tirando sarro da cara do cientista que transformou ele no super-homem, porque ele tá com a roupinha do super-homem. E aí ele vira e fala, nos 30 segundos finais, peraí que eu tenho uma coisa muito mais importante. Ele entra numa cabine, aí ele vai virar o super-homem, não, ele sai vestido de marinheiro e vai em direção a Tóquio e Berlim. E essa é a propaganda. Do nada, a propaganda vem pau na sua cara, né? O Donald, ele é convocado. Ele recebe, é uma sequência de 6 curtas que mostra a vida dele, né? Ele não é marinheiro, apesar dele ser um pato, mas ele é paraquedista porque ele é um pato, né? E ele vem de uma família de paraquedistas, né? Ele já tem uma tradição na aeronáutica.
E ele é o único que vai feliz da vida. Ele vai se alistar feliz da vida. O Patolino e o Brutus, eles fogem quando recebem a carta. Eles se escondem. Então, assim, eles não vão de bom grado. Né? O papai, que sempre foi marinheiro, então ele também nunca mostra a convocação dele, mas ele é o cara que está fazendo, tá escrevendo lá as pessoas, né? E assim, o que mostra uma contradição também. Então, as fontes, elas possuem contradições. Tanto porque elas precisam ser engraçadas. Então, tipo, é engraçado ver o Patolino batendo continência, falando, e aí, porque esse curta é ele é do finalzinho já, ele é de 1945. E ele tá tipo, a gente vai ganhar a guerra, os soldados e não sei o quê. E aí chega a carta de convocação dele, ele fica branco e foge. Tipo, não quero, não vou, imagina, não. E o Brutus a mesma coisa. O Brutus passa o curto inteiro tentando quebrar as pernas. É maravilhoso, porque ele não quer ser convocado. Caralho. Tipo, ele fica lá parado esperando. Sempre tem a cena do cofre Mas, caindo, né? Ele fica parado lá esperando pra tipo, se machucar e não ser convocado, sabe? mas isso é uma vou só puxar um parênteses aqui. Isso é uma tentativa de fazer parecer que quem não vai pra guerra é covarde? Ou é Não. de tornar mais real a. Isso é uma humanização dos personagens, Tá. né? Por quê? Porque todo mundo que é convocado ou que se alista tem medo, Uhum. óbvio, né? Mas o que que acontece? Tanto com o Patolino nem tanto, né? E depois ele participa de algumas missões, né? Nesse mesmo episódio do Brutus, no final, o Popeye está sendo atacado por japoneses, né? E o Brutus toma coragem, né? Então é aquela coisa do soldado que não foge à luta, né? Quando ele precisa. E ele faz o que ele precisa fazer. Então ele é o soldado, ele tem medo, é claro, ele é um ser humano, né? Mas na verdade é uma humanização. Então é uma contradição dos desenhos, claro que é, mas ao mesmo tempo isso humaniza os personagens, isso traz para perto as pessoas que estão assistindo, elas se reconhecem naquele medo e se inspiram naquele ato de coragem, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, o Donald, que vai todo feliz da vida se alistar, a vida dele no exército é um inferno, sabe? Ele é obrigado a ficar lá batendo continência por muito tempo em cima de um formigueiro e as formigas comendo ele, sabe? Ele toma bronca o tempo inteiro. Isso daí, essa cena que ele tá escreveu Fone, né? Ele tá descascando batata, porque ele tá de castigo, e ele tá muito bravo com a vida dele, que não é nada daquilo que ele esperava. Tem um outro episódio que ele foge para uma noitada com a galera os recrutas. Então, assim, tem essas contradições. Então, eu acho que nesse ponto, as animações elas mostram a contradição do cotidiano mesmo, né? Do cara que tem medo, que foi obrigado a se alistar, né? E que a vida não é fácil, mas que ao mesmo tempo ele é o soldado. Então ele vai defender o país como ele tem que defender, né? Pode passar, por Tá, favor. deixa eu te perguntar. Tem duas perguntas no chat que foram relacionadas a coisas que você falou. Você quer que eu leia agora ou você quer deixar pro final? Talvez a gente deixe para o final para Beleza, não perder. perfeito. Ah, eu já vi aqui uma aqui do. É isso mesmo, Bravo Guerreiros do Mar. Meu querido. Tá. Só pra ficar claro no corte depois. Pequi É, perguntou se será que em One Piece, quando o Usopp fala de Bravos Guerreiros do Mar, o Oda tá fazendo referência a isso? calma, a gente vai chegar lá. Tá. Não detonem o Oda, calma. Então, segura. 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 E aí, quem aparece nos desenhos? Os inimigos, claro, né? Como que a gente poupa tempo em animação? Porque a animação nessa época, a gente precisa lembrar, ela era feita à mão, né? Então, a gente tinha todas as técnicas, até na década de 20, na década de 30, a animação ela evoluiu muito, né? Ela, em técnica, para ser massiva, mas mesmo assim, ainda era quadro a quadro, são 24 frames, né? Então, na mão. Então, como que a gente repete, como que a gente faz para ganhar tempo? A gente repete algumas coisas, né? E a gente resume ideias em pessoas ou símbolos. Então, eu vou falar da Alemanha nazista, eu vou falar do Japão imperialista. Eu ponho o Hitler, eu ponho o Hirohito, né, na tela. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vilipendiar, a gente vai menosprezar, a gente vai bater, a gente vai explodir, a gente vai jogar bomba, né? Ou a gente vai fazer isso nos símbolos nazistas, no sol nascente, né? A gente vai destruir aquilo que faz alusão ao inimigo.
e isso incentiva, né, essa luta até a derrota total do eixo. E aí, como que aparecem os inimigos especificamente? Os japoneses, eles vão ser sempre sanguinários, falsos, mentirosos, traidores, extremamente feios, extremamente dentuços, burros, muito burros, e muito associado a pragas. Por quê? Porque praga tem que ser exterminada, né? Então aqui a gente tem no Tokyo Joke, por exemplo, um japonês parecendo um urubu, né? Invariavelmente eles estão aparecendo como barata. E isso, na verdade, eu só queria fazer um parênteses aqui, é uma iconografia extremamente racista que vem da imigração chinesa, tá? Então, no final do século XIX, quando a imigração chinesa tá ocorrendo, tá com muita força nos Estados Unidos, esses racismos, esses estereótipos, eles eram direcionados aos chineses. Com a presença japonesa e a entrada com o ataque, né, a Pearl Harbor, essa iconografia ela vira para o Japão. Então, todos os japoneses descendentes, eles eram associados a isso. Tá? No fundo, é o tal do perigo amarelo, que veio dos chineses, passou pelos japoneses e continua, né, ainda não tanto quanto naquela época, mas ainda existe, né, o tal do perigo amarelo. E quando eles falam sobre o Japão nessas animações, o Japão é um lugar vago, distante. As pessoas se chamam todas sukiyaki e yakisoba, né? Então, o racismo é muito forte. O japonês, ele é racializado. A gente tem estereótipos racistas aqui. Diferente dos alemães. Ou a gente está falando sobre os nazistas na figura do Hitler, né? Ou são aqueles poucos homens que são bobos, eles são abobalhados, eles têm uma mente fraca, eles foram dominados pelos discursos do Hitler. Eles não são racializados, né? Não há um discurso de extermínio da Alemanha, como há um discurso de extermínio do Japão. O discurso é: vamos derrotar os nazistas, mas não a Alemanha como um todo, porque tem gente boa na Alemanha. O Japão não. O Japão joga uma bomba e é isso aí. Acaba com todo mundo. Caralho. Né? Tanto que um dos desenhos da Disney, chama Reason and Emotion, ele mostra como que o processo de propaganda, né, do Hitler, ele vai conquistando a mente e o coração, né, dessas pessoas de mente fraca. Então, pelo medo, pela simpatia, pelo orgulho, pelo ódio, né? Então ele faz as expressões, ele grita, né? Ele fala muito. Então, isso é o que conquista. E aí, por último, né, tem o outro lado do eixo, que são os italianos, que basicamente não aparecem nunca. Quando aparece é o Mussolini, que é um cara gordo, que só come macarrão, que não tem ideias. Tudo que ele faz, ele imita o Hitler. Né? Então, essa a aparição dos italianos. A participação dos italianos na guerra se resume a comer macarrão e imitar Hitler. E não tem nenhuma representação do povo italiano. Não encontrei nenhum. Tá. Né? Talvez tenha nos que eu não que foram perdidos ou que eu não achei, mas assim, das minhas fontes eu não encontrei nenhum. Seguindo, por favor, né? Aí a gente também tem a representação dos aliados. Quem são os aliados? Nós, né? A América do Sul aparece bastante, mas nas animações, a América do Sul aparece muito mais do que China, Grã-Bretanha e Rússia. Diferente dos filmes, nos filmes é o contrário. E quem somos nós, né? Somos um lugar que ninguém sabe onde é, mas que é muito musical. A nossa fauna e a nossa flora é maravilhosa, é incrível, é um lugar paradisíaco, ou nós somos a Carmen Miranda. O que faz muito sentido, Claro. porque nos 40, Carmen Miranda estava lá em alta, né? Isso me fez pensar, é só um parênteses que, enfim, a gente só vai ponderar aqui sobre. Recentemente saiu uma propaganda do governo ucraniano convocando os latinos para lutarem na guerra. Talvez eles tenham assistido isso, do tipo, essa galera é feliz e luta na guerra. São aliados. Por isso que a gente tem que estudar cinema e circulação de imagens, né, e perpetuação, porque é isso, é o cara que tá chamando a galera, tipo, oi, vem lutar aqui na Ucrânia, vocês latinos que usam todos chapéus gigantes e têm bigodes, né? E dançam. Né? É isso. Quando que aparece a Inglaterra nessas animações? Quando aparece o Churchill. Então, do mesmo jeito que a Itália é o Mussolini, a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha como um todo, é o Churchill. E aparece muito o Churchill. E o Churchill deve ser caracterizado igual o Mussolini, só que de sobretudo e cigarro.
Isso, aham, e o cigarrão dele tá lá, é isso. Mas assim, o Mussolini, ele é bobo, o Churchill não, né? Porque ele é aliado, então Uhum. óbvio. E a gente tem que lembrar que durante a Segunda Guerra, todos os países que a Alemanha e Japão conquistaram estava com o mercado de cinema fechado, óbvio, né? Então, assim, esses curtas também eles eram exportados para a Grã-Bretanha, né, para outros lugares. Então, não dá para você virar e fazer, tipo, humor ofendendo o cara que é teu aliado. Então, Aham. assim, sim, o Churchill é o gordo com um chapéu, um cigarro desse tamanho, né? O charutão, mas ele não é bobo, né? Ele é o cara que vai lá e mete uma bomba no Hitler. Pronto, né? Então, menos mal. E o que eu mais gostei, e que quase não tem, mas da Disney não tem, os curtas que eu achei são todos da Warner, né? Parece a Rússia. E aí, qual que é o ponto? Até 1941, os comunistas eram inimigos. No cinema, se você assiste qualquer filme anterior a essa época, os comunistas são os inimigos. Se você assiste qualquer filme a partir de agosto de 45, os comunistas são os inimigos. Então, essa janela foi um período em que o Hollywood teve que se matar para reconstruir a imagem dos russos como irmãos de armas. E aí, como que não aparece nos desenhos? Eu não sei se vai dar para ver direitinho aqui Do Zoom. esse do Russian Rhapsody, que eles falam do folclore e dos gremlins, e é muito engraçado esse desenho porque eles destroem um avião do Hitler e eles cantam uma música muito bonitinha, muito engraçada. As coisas da Rússia são sempre ligadas à música, né? E assim, eles tiram uma com a cara do Hitler maravilhosamente, assim. E são vários tipos de gremlinzinhos, assim, cada um tem a sua função, porque eles são ligados a um mito específico, né? E aí tem essa transformação, entre muitas aspas, né? Colocando uma equivalência de coragem e de força dos exércitos. Então, olha lá os nossos companheiros, os nossos irmãos soviéticos de armas, né? Porque eles lutaram sozinhos no fronte oriental, tal qual nós, americanos, lutamos sozinhos no fronte do Pacífico. A sua população, ela é gentil, ela é amigável. Sim, ele tem um que ele fala, como é que era? Todos eles apoiam a democracia. É que às vezes eles têm alguma discordância, mas eles apoiam. Assim, o discurso é muito bom, é muito maravilhoso. E o que é legal, que algumas cenas muito específicas e em um curta de todos os que eu achei que é só sobre a China, né? Porque a China era aliada. Olha só, a China era. A Segunda Guerra é maravilhosa, né? Os Estados Unidos se aliou à Rússia e à China. Que mundo maravilhoso, né? E como é que funcionava? Tensões internas totalmente apagadas, porque a China estava fervendo ali dentro nessa época, né? Principalmente com o Japão ocupando. Mas é um país mítico, ele é idílico, ele é distante, as meninas todas usam cores lindas e maravilhosas e vibrantes e agradam aos os soldados que estão lá para ajudar. Elas cantam, elas dançam, eles navegam num rio maravilhoso, né? Mas qual é o problema aqui? Como eu falei, dos estereótipos japoneses, eles vieram dos estereótipos chineses, né? O perigo amarelo ele vem daí. E qual é a questão? Era muito mais difícil, entre aspas, limpar a barra da China do que limpar a barra da Rússia. Por quê? A questão com a Rússia era política. Então, as representações do cinema, os vilões, eles eram todos políticos. A questão de ser comunista. Os vilões chineses, eles eram burros, eles eram dentuços, eles eram malvados. O caráter deles, a gente duvida, né? Porque eram estereótipos racistas, eram racializados. Então, assim, mudar essa imagem nesse período de guerra é muito mais difícil do que você só virar e falar, sabe, o discurso político não era bem assim, a gente entendeu errado. Então, tem esse problema. Mas a China aparece, foi um achado, eu fiquei muito surpresa quando eu achei. Mas Pode fazer. uma coisa que eu achei curiosa é só que enquanto todos os outros aliados eram humanizados, os russos são criaturas? Gremlins, né? Ah, não. Se você voltar no slide 2, você consegue voltar? Consigo. É esse? Esse. Quem que tem aí? É o Hitler, japonês, é um macaco? Não. O que ele Ambos é? são Pernalonga. É o Pernalonga? É o Pernalonga. Peraí, eu Um não ele sei. tá.
Eu não sei se eu tô no slide certo, No calma. slide 2, sobe. Ah, só mais um. Ah, achei. Não, mas é que assim, são personagens que são da Disney já, da Warner, desculpa, o Pernalonga no caso, né? Sim, Esses. mas então, esse daí, ele tá. É a mesma história, né? Ele tá aloprando esse nazista que é burro, né? Se passando pelo Hitler. E aí, qual que é o final da história? Ele captura o Pernalonga e entrega pro Hitler. Fala, olha, que não sei o quê. Aí o Hitler vai tipo, ah, muito bem. Aí ele vai pôr mais uma medalha, não sei o quê. E quando eles olham dentro do saco, eles saem apavorados. Mas assim, terrivelmente, né? E aí sai o Pernalonga com esse cachimbo, né? Ele tá vestido de quem? Ele tá de Stalin, Stalin. né? E ele faz, como é que ele fala? O meu cachimbo tem gosto diferente, alguma coisa assim, tipo, ó, né? Eu mando aqui, né? Eu que mando. Então, assim, a Rússia também é representada na figura do Stalin, tá? Tá. Não só como bichos estranhos, Uhum. né? Mas ao mesmo tempo sim, são personagens. Então vai ser um pato, vai ser um coelho, vai ser um porco, vai ser bichos. Isso aí vem da fábula, né? A animação se bebe muito em fábulas. Aí não é só uma questão de eles estão representando os russos como bichos. Não. É porque todo mundo é bicho, Tá. invariavelmente, né? Das animações. E aí você não perde o lastro, né? Aí você pode voltar. A gente tá no slide. A gente vai pro slide 9. Temas encontrados nas animações, né? Isso, o cotidiano agora. E aí, por que é legal a gente usar animações para estudar história? Porque as animações, elas são um registro histórico. Então, elas estão falando do tempo delas também, né? E elas falam do cotidiano, né? Esse foi um período em que 10% da população entrou para as Forças Armadas, seja por convocação ou por alistamento voluntário. 10% de uma população é muito, só que de alguma forma a guerra ela afetou a vida de todo mundo. Se você não foi para os frontes de batalha, você estava no front, o home front que eles chamavam, né? O que você tinha que fazer? Racionar borracha, racionar óleo, tinha racionamento de combustível, racionamento de açúcar. Se você estava andando com o seu carro, as coisas que você comprava tinham selos, né? Que era o A, o T, o B, cada um significava tipo, estou usando um pneu recalchutado porque o meu pneu eu doei, sabe? Então, tem toda essa mobilização social, né? As animações, de alguma maneira, elas também vão falar, minimamente, né? Não do jeito que a gente espera, não é tão explícito, mas a perseguição às comunidades de imigrantes, né? Então, os alemães e os alemães e os italianos, eles foram perseguidos. A gente tem que lembrar que os japoneses foram enviados para campos de concentração. Inclusive, o George Takei, que é o senhor Sulu do Star Trek, ele tem alguns livros sobre isso e ele estava essa semana divulgando, porque ele foi mandado para um campo de concentração com a família dele, né? E ele estava falando que no Tennessee censuraram de novo o livro dele, né, um quadrinho, falando justamente sobre essa época, sobre como eles iam de lugares para lugares, não tinham acesso a comida. Então, é uma história que até hoje ela é mal contada e ela está há uma tentativa de apagamento dessa história, né? E as animações desse período, elas estão falando sobre isso. Mas as animações, elas também estão reforçando o discurso sobre união, sobre voluntarismo, disposição para sacrifícios, essa questão do racionamento, para você trabalhar em fábricas, ou você entrar tinham as hortinhas coletivas, né, das comunidades, e para comprar os bônus de guerra. Eu acho, não lembro se eu falei, mas bônus de guerra, eles são uma maneira do governo emitir dívidas, né, dívida pública. As pessoas compram isso e com isso você financia a guerra sem ter que aumentar tanto os impostos. Não quer dizer que não teve aumento de impostos. Mas é uma maneira também de se controlar a inflação. Então, é por isso que bônus de guerra vocês vão ver nas produções em todos os países. Do Canadá vocês vão encontrar, da Grã-Bretanha vocês vão encontrar, da Alemanha nazista vocês vão encontrar, porque bônus de guerra é essencial, senão todos os países teriam quebrado nessa época. E aí tem o curta e aí nessa questão dos discursos, né, do voluntarismo, de você trabalhar, tem esse tá vendo que tem uma galinha, né, o Sonner Kroner, que é sobre galinhas que se alistam para produzir ovos, né, para alimentar os soldados. Então é uma fábrica é uma fábrica, né?
porque tudo foi convertido em fábrica, toda a produção é convertida, né, durante essa época para a guerra. Então, sei lá, a fábrica de carro vai produzir armamento, produções de carne, de leite, de ovos vão ser viradas para isso também. E aí é a história dessa fábrica de ovos, né? Que é uma fábrica de guerra voltada para alimentação. Então, as galinhas têm o crachazinho, tem o V da Vitória, né? Tem tudo isso. E também o Chicken Little, que mostra a atenção que as populações tinham que ter, né, com os discursos. Com quem você está ouvindo, com quem você está falando. Professores, vocês estão prestando atenção no que os professores estão falando? Tem algum discurso estranho? Você tem que denunciar esses professores, tá? E Caralho. aí qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, não é mesmo? E o lobo fazendo L ali na foto. E o lobo fazendo L, né? Só que essa raposa é uma raposa, né? Ah, Qual que é a perdão. história do Chicken Little? Eles vivem numa comunidade, só que ela tá cercada, né? Um galinheiro que é cercado, tem várias galinhas, perus, frangos, tudo de, né? E, e o Chicken Little, ele é um menino bobinho. E ele começa a ouvir, e ele fantasia demais, e aí ele começa a ouvir uma voz, né? No caso é a raposa. E aí ele fala: o céu vai cair, a gente vai morrer, não sei o quê. E aí ninguém dá bola para ele, até que um dia ele convence todo mundo, a população corre em pânico, foge desse lugar protegido, vai parar numa. Aí a raposa fica: vem aqui, vem se esconder, não sei o quê. É uma caverna. Resultado, a raposa come todo mundo, né? E a cena final é grotesca, é da Disney, tá? Mas é grotesca. São vários ossinhos, assim, fazendo como se fosse tumba, sabe? E o final, ele tá palitando os dentes com o osso do Chicken Little, falando: não acredite em tudo que você escuta. Não acredite em tudo que você lê. Não, né? Então, Caralho. e aí ele tá lendo esse livro sobre psicologia, mas originalmente a Foxy Loxy estava lendo My Camp. E aí foi um pedido do Disney para mudar, não porque era muito pesado, mas porque ele não queria que o desenho ficasse datado e ele não pudesse circular depois da guerra. Cara, mas é até meio simbólico eles trocarem o My Camp por Psicologia. psicologia. E ele vai lendo, assim, uns trechos e você fala, tipo, como dominar a mente de pessoas fracas, espalhe um boato até que ele se torne verdade. São frases que foram ditas mesmo, ou que se diz que foram ditas, né? Uhum. Tem tudo isso. Então, esse era o cotidiano, né? A questão do racionamento, a questão de você ficar atento com o teu redor, né? E aí a gente também tem o papel das crianças, que também elas são puxadas à vigilância da comunidade, né? De que jeito? Esse é um período de aumento da delinquência juvenil. Nos desenhos, essa delinquência ela aparece como traquinagem e não como uma questão social. A gente precisa lembrar que 10% da população foi convocada ou alistada. Então, muitas crianças cresceram sem pai, ou crianças muito pequenas, a mãe estava trabalhando nas fábricas em 2, 3 turnos, né? E as crianças ficavam largadas, porque não existia uma política de creche, de nada, né? Não tinha um apoio. Então, a delinquência juvenil foi aumentando. E aí, esses desenhos eles estão chamando as crianças a uma supervisão da comunidade, né? Em supervisão o quê? Ficar de olho nos discursos, denunciar as pessoas, mas também a questão de ataque aéreo. Então, era normal que em qualquer cidadezinha você encontrava uma máquina que tem tipo um fone com um radar assim, e eles ficavam ouvindo para ver se tinha a possibilidade de ter algum ataque aéreo. E as crianças iam fazendo turnos e se revezando ali, né? Então essa proteção da comunidade ela passa por tudo. Incentivo, que nem esse desenho da Nancy, que tá coloridinho, a juntar todas as mesadas e comprar bônus de guerra, a fazer coleta de material de reciclagem, vender e comprar bônus de guerra, a ir coletando óleo da vizinhança para doar, para virar combustível, né? E aí do lado a gente tem os sobrinhos pestinhas do Popeye, né? Que eles estão até tem um bunkerzinho que está escrito Home Defense, né? E eles pegam uma peça e tal, porque o Popeye quis vir assustar eles, e aí eles estavam nessa escuta de ataque, não sei o que, eles estavam protegendo a comunidade, e eles pegam o Popeye. E aí as crianças também trabalhavam em hortas, os tais dos jardins da Vitória, né, que eram hortas coletivas, né, que faziam produção de alimentos também, destinado tanto ao consumo local, dentro da ideia de racionamento,
mas também enviados para fora, Uhum. tá? Juro que eu tô acabando, gente. Não, desculpem ficar falando, falando, Não falando. peça desculpas, tá todo mundo gostando de te ouvir. E aí o tema que eu acho que é óbvio para todo mundo, que eu sabia que eu ia encontrar, mas eu não sabia como, que é as mulheres, né? Como que as mulheres do fronte interno participavam dessas animações? Primeiro, a gente tem que lembrar que o trabalho feminino, ele era temporário, ele era visto como algum período muito curto entre a mulher deixou de ser criança, já é uma jovenzinha, mas ainda não casou, porque quando ela casa, ela não vai mais trabalhar, obviamente. E aí, quais eram os serviços? Elas eram secretárias, elas tinham esses serviços mais administrativos, né? Com a guerra e 10% da população sendo convocada, abriu posto de trabalho, né? As fábricas funcionando 24 horas, produzindo armamento, produzindo munição, produzindo tudo, né? Quem foi assumir esses postos? A gente conhece essa história, foram as mulheres, né? Só que isso envolveu um esforço tanto do governo quanto de Hollywood para mudar a ideia, porque, por exemplo, mulheres na década de 30 no cinema que trabalhavam, elas eram vilãs, elas eram egoístas, elas eram mesquinhas, elas eram independentes, e isso era uma coisa ruim, né, na época. Então você tem que mudar, do mesmo jeito que a gente teve que mudar o discurso sobre a Rússia e sobre a China, tem que mudar o discurso sobre mulheres trabalhando, né? Então, como que você faz isso? Glamorizando o trabalho, né? A mulher é extremamente esforçada, ela é altamente capaz, ela é patriota, mas ela é muito bela, né? Ela trabalha, mas ela não deixa de ser bonita, que é a grande preocupação das mulheres, trabalhar e ser bonita, né? E qual é o problema? Ela é tão bonita, né? E tão capaz no que ela faz, que ela resolve tudo com um grampo de cabelo. Ela, nesse primeiro aí, ela tá consertando uma máquina, o cara tá lá se matando, aí ela vem, chega, tira um grampo de cabelo, mexe o negócio e a máquina volta a funcionar. Só que ela é muito bonita, então, assim, ela pode também, talvez, seduzir um, um inimigo, né? Fazer cair nos seus planos, mas ela não deixa de se preocupar com a sua beleza, por isso que ela passa batom na máscara que ela tá usando, né? Só que ela também pode atrapalhar os homens que ficaram trabalhando, né? Então, assim, um dos discursos que é contraditório nas animações, que tudo isso era mostrado com humor, mas elas eram um problema de desvio de atenção dos homens que ficaram trabalhando. Então, assim, que bom que as mulheres estão trabalhando, mas que ruim que as mulheres estão trabalhando e desviando a atenção, tá vendo? E o esforço de guerra, como é que fica? Mas mesmo assim, majoritariamente, as trabalhadoras de fábricas, elas eram heroínas. Tem um dos desenhos que mostra ela com a roupinha de super-homem também. Tudo é super-homem, porque é tudo da Warner, né? Embora dessa época não fosse ainda. Elas são essenciais, elas são ágeis, e algumas das animações são bem poucas, mas elas trazem a questão da mulher. E isso me chamou muita atenção na época que eu estava fazendo pesquisa, porque falava do problema de com quem a mãe vai deixar as crianças, né? E aí ele cai também um pouquinho na questão da delinquência e tal, e um dos bebês vira o Churchill, é engraçadíssimo. Mas são poucas vezes se toca nesse assunto, mas e é por isso que eu falo que as animações elas estão falando daquele cotidiano, né? Porque a gente não lembra que as mães que trabalhavam tinham que deixar as crianças com alguém e não tinham com quem deixar, não existia uma política de creche. Eu só fui descobrir isso quando eu fui pesquisar, porque a animação falou para mim que, olha, tinha uma questão com as mães. E eu falei, olha, é mesmo, né? E aí eu fui ler sobre isso, porque a gente não vê sobre isso na escola, né? E do mesmo jeito, tinha esse apoio, essa glamorização também do alistamento feminino no serviço militar, né? Tem vários, né? Aqui eu trouxe o exemplo das WACs, né? Que é a Women's Army Auxiliary Corps, né? Que elas são auxiliares também, ou elas vão como enfermeiras, alguma coisa assim. Nenhuma delas vai para o fronte de batalha para dar tiro, né? Só as soviéticas faziam isso. Mas tinha uma campanha para alistamento, então, assim, os desenhos que mostram alguma mulher com algum uniformezinho militar, seja ele de qualquer um que fosse, ela é sempre graciosa, ela tá sempre de salto alto. Eu amo esse conceito de militar e mulher de salto alto. E elas estão sempre numa pose muito bonita, muito bela, muito espertas, muito ágeis. Elas acabam com os inimigos, assim, mas sempre com a maquiagem em dia e o cabelo perfeito, Tipo, né? na trincheira, todo mundo sendo comido por rato, mas a minha maquiagem está bela.
Perfeita. A Olivia Palito se alista. E ela tá sempre do jeito da Olivia Palito, né? E não tão recatada, porque ela bate em todo mundo, né? Mas ela mas sendo salva pelo papai, claro. Ao mesmo tempo, a gente tem nesse último aí, que é o Swing Swift Cinderella, que é a história da Cinderela. Ela tem que cuidar da casa, né? Aí ela trabalha num nightclub, ela canta. E quando dá meia-noite, não é que ela tem que voltar porque a magia vai acabar, é porque é o turno dela. Ela trabalha no turno da noite numa fábrica, né? E aí ela é perseguida o dia inteiro por um lobo, sexualiza ela até o último limite, né? E aí, quando ela senta, passa o ônibus dela e ela vai para trabalhar na fábrica, que ela fala, ai, finalmente, né? Tanto que ela tá com um espelhinho aí olhando, arrumando o cabelo, arrumando maquiagem. E ela fala, ai, finalmente eu vou conseguir trabalhar em paz. E aí mostra, e aí um dos lobos fala, você que pensa, irmã. E aí são todos eles assediando pesadíssimo ela. Um ponto aqui, outros parênteses que eu preciso fazer, gente. Década de 40, a gente tem uma. Não é bem uma rivalidade, como que eu posso chamar isso? Tem uma ruptura, né? A gente tem a forma narrativa do Walt Disney, né? Em que os personagens são bons, eles são idílicos, eles se dão bem entre si, eles têm uma relação de bondade e maldade. O vilão é mau, o protagonista é bom. É isso. E na década de 40 começa a surgir uma geração que não foi treinada pelo Disney, porque o Walt Disney, na década de finalzinho da década de 20, começo de 30, ele forma uma escola, né? Ele traz muita gente e ele forma os animadores de uma geração inteira. Na década de 40 já começa a surgir a galera que trabalhou com os formados, mas não passou pela Disney. E eles rompem com essa narrativa maniqueísta do Disney, né? E aí é quando a gente começa a ter esses personagens Pernalonga, Patolino, Tom e Jerry, que são extremamente loucos. A violência é a resposta para tudo, mas eles usam o sexo como piada. Então, vai acontecer disso, de ter umas personagens com os peitos gigantes, assim, uma cintura desse tamanho, bunda. E, assim, os lobos, né, os homens, né, tendo ereção no meio do desenho, sabe? Então, assim, porque eles estão rompendo mesmo, é uma revolta? Não, é uma ruptura de narrativas, né? Então, a partir de então, vão ter essas duas narrativas. E elas vão tudo circular ao mesmo tempo, girando sobre a temática da guerra, né? Então, tem essas mulheres que trabalham, as mulheres, por isso que as mulheres, as militares, elas são um pouco sexualizadas também. E aí tem as namoradinhas e as donas de casa, e aí a dona de casa eu incluo a Mimi, né, que ela tá aqui, que basicamente fica em casa esperando os seus homens retornarem, né? Elas têm lá, elas participam do, sei lá, clube civil para juntar óleo e fazer combustível, mas é isso. Elas não vão fazer muito mais do que isso, elas não vão sair para trabalhar, nem pensar. E aí a gente tem as minhas queridinhas da minha pesquisa, que são as mulheres inimigas, né? Então, a mulher alemã, que diferente dos homens alemães, ela é sedutora, ela é muito inteligente, ela é extremamente sexy e muito, muito perigosa, né? Ela não esconde de jeito nenhum que ela é nazista. Tudo, todos os ornamentos dela, tudo na cara dela é desgrita nazismo, nazismo. E mesmo assim, ela enfeitiça vários homens e ela consegue arrancar, assim, em sequência, vários segredos e planos militares. Ela é maravilhosa. E aí, um fun fact, né? Essa aqui, da Ratamari, né? Ela é uma vilã até hoje do Looney Tunes. Obviamente que não mais nazista, né? Ela perde esses adornos, mas ela tá até hoje no universo Looney Tunes. Em vigor, que é o oposto das mulheres japonesas, que seguem um estereótipo que a gente já discutiu, que ela é feia, ela é burra, ela é estridente, a voz dela é horrível de ouvir, ela é desengonçada, dentuça, orelhuda, só que extremamente falsa, extremamente mentirosa, ela é traiçoeira, ela, a Tokyo Rose, né, que é a que tá aparecendo para vocês, que é a personagem, ela faz transmissões por rádio para pegar, para que quem ouve são os soldados do Pacífico. E ela vai com a voz dela melodiosa, teoricamente, né? Ela vai enganando os soldados, se fingindo de amiga para destruir a coragem, para destruir a moral. E quando ela aparece de verdade, a voz dela é o oposto, né? Só que até aí ela já causou um dano desgraçado, né? Mas é basicamente isso, né? As mulheres, elas não aparecem muito e quando elas aparecem é sempre com um red flag aqui, né? Tipo, cuidado com essas mulheres, cuidado se tiver alguma assim na sua comunidade, porque elas são falsas, elas vão te enganar, elas vão te enfeitiçar.
E aí, juro que eu tô quase terminando, gente. Tá longo, mas tô indo. Por fim, pode passar, né? Que é a presença negra nas animações. Não são muitos, mas elas existem, né? E aí são os estereótipos racistas que vêm do Jim Crow, né? O que, que são? Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, né? São esses lábios exagerados. Quando os negros andam, eles têm um gingado, como se eles estivessem sempre dançando, né? Eles falam muita gíria, é tanta gíria no meio do diálogo que às vezes não dá para entender o que ele está falando, né? E ele parece que ele está cantando o tempo inteiro, né? A música, quando esses curtas, você acha um curta pensado, como eu posso dizer, né, voltado para a comunidade negra, seja ele como for, né? Porque os movimentos negros da época, eles exigiam uma maior representatividade, desde aquela época, no cinema. Uma representatividade positiva, porque se a guerra era de todo mundo, por que, que eles estariam excluídos, né? E eles eram excluídos, né? Os batalhões, eles eram diferentes, um negro não podia estar num batalhão branco. Doação de sangue não se doava, o negro não podia doar para branco e branco não doava para negro, né? Então, assim, era uma segregação em muitos sentidos. Então, existia essa pressão para ter representatividade no cinema, e as animações foram atrás, claro, mas elas eram apresentadas desse jeito, né? Então, eles estavam no exército, mas eles nunca estão em batalha, eles estão sempre mostrando, sei lá, um dia de treinamento, um dia, né? Eles estão no momento anterior. Eles são nesses batalhões nunca aparece, nesses desenhos não aparecem personagens brancos, e tem sempre uma musicalidade presente. Eles estão sempre dançando, em situações mais. Não dá nem para falar, é um curta musical, não é, porque assim, eles estão escovando o dente e estão dançando, sabe? Não tem. Mas você ouve jazz, você vê o pessoal dançando Lindy Hop, swing, o tal do Boogie Woogie, e como saber se um curta tinha um personagem negro? Todos eles chamavam Boogie Woogie alguma coisa. A criatividade era excelente. E assim, para além dessa caixinha em que eles eram colocados, quando apareciam mulheres negras, é terrível. Elas eram muito sexualizadas, elas eram muito objetificadas. Os corpos delas, elas são sempre expostos, né? A gente tem aqui esse Coal Black in the Seven Dwarfs, que é a versão do Branca de Neve, né? Que ela chama Soul White. E aí eles fazem uma piada sobre ela ser negra e se chamar Soul White, né? Mas a primeira cena dela é ela com a bunda aí pra cima. E aí, quando ela vira pra mostrar o peito, e ela tá sempre mostrando a bunda. E aí ela motiva, os 7 anões são soldados, né? São alistados, e ela motiva beijando, só aparece ela beijando, mas dá a entender que ela faz outras coisas. O príncipe encantado, ela também dá um beijo para acordar ela e depois ele começa a correr dela porque ele não aguenta o fogo dela. Então, assim, é muito terrível, né? Quando tem uma mulher militar, que foi acho que um único curta, que é esse que está na tela para vocês, ela tá lá para ser a parceira de dança do soldado. Então, assim, ela não tem muita função a não ser mostrar o corpo, sabe? E é muito terrível. E de qualquer forma, quando eram curtas sobre soldados, eles nunca estão numa situação que exige bravura, nunca é enfrentar o inimigo, é diferente dos outros curtas sobre que aparecem os soldados. O pessoal no chat aqui comparou com o Childish Gambino, o clipe de This is America. Aham. É real. E aí, gente, só para terminar o meu falatório aqui para vocês, eu acho que a minha luta é mostrar que cinema de animação e desenhos animados, eles são fontes para a história, né? Há pouco, eu tô desde 2012, um pouco mais de 15, quase 15 anos aí, né? Lidando com animações, porque eu escolhi usar a animação como fonte para a história, porque eu acho que elas evidenciam o seu tempo, elas são testemunhos históricos importantíssimos, e por mais que a gente estude muito cinema na história, a gente não está prestando atenção nas animações. Recentemente, eu recebi alguns e-mails e tal do pessoal que está começando a estudar, estou ficando bem feliz com isso, mas ainda são poucos os que estão fazendo mestrado, né, doutorado, não sei. Assim como eu conheço um moço que também batalha sozinho com história e videogame, né? Então, assim,
fico feliz de ter sido convidada, agradeço muito estar falando aqui com vocês, porque sim, tem política no seu desenho animado, eu sinto muito, se você gosta disso ou não, né? Porque sempre vai ter política, né? E a gente pode levar isso para a sala de aula. Como que a gente leva isso? Não dá para usar como. Vocês perceberam, não dá para usar como ilustração, como, olha, a Segunda Guerra foi assim, aí você passa um desenho animado. Não, não é assim. Né? A gente tem que contextualizar e problematizar essas fontes sempre. Eu trouxe aqui para terminar para vocês um curtazinho da Betty Boop, chama Betty Boop for President, que foi lançado 4 dias antes da primeira eleição do Roosevelt. Então, assim, as animações elas estão antenadas com as discussões da época, elas estão falando sim sobre a política. E tem esse Confidence, que é um curta da. Não sei quem conhece o Oswald, o Coelho Sortudo, que foi o personagem que o Walt Disney fez antes do Disney, do Mickey, e que foi roubado pela Universal. E nesse desenho, tem um monstro que persegue um fantasma chamado Depressão. Ele está falando do quê? Da depressão que se seguiu a quebra da Bolsa, né, de 29. Então, assim, elas são testemunhos históricos e a gente tem que contextualizar, a gente tem que problematizar, mas tem que levar para a sala de aula, tem que fazer pesquisa sobre isso. E aí, só para fazer um spoiler sobre o meu doutorado, um jabá aqui básico, né? Agora, no doutorado, eu continuo estudando animações, mas agora eu não estou mais estudando estúdios grandes, eu estou estudando um estúdio bem minúsculo chamado John Sutherland Productions, em que eles produziam industriais, empresários no pós-guerra que eram contra o New Deal, que eram contra... Porque, na época, né, o Roosevelt ele fez uma reforma que deu muito poder para sindicato, organização trabalhista, então os trabalhadores se organizaram de alguma maneira. E os patrões estavam putos com isso, óbvio, né? E aí eles foram atrás da mesma arma que o Roosevelt usou, né? O cinema, né? Acho que eu não falei para vocês, mas os desenhos que eu pesquisei no mestrado, eles eram exibidos antes dos filmes. Então, você entrava no cinema, você ia assistir um cinejornal, um desenho animado e o filme que você pagou para ver. Quem assistiu o Capitão América 1 sabe do que eu tô falando, que é aquela cena que tá passando um cinejornal e o cara joga uma pipoca, ele reclama. E ele fala exatamente isso, né? Passem para os desenhos, eu vim para ver os desenhos. E aí o Capitão, o Rogers, ele vira e fala: fica quieto, isso é importante, você tem que ouvir, não sei o quê, né? Porque ele é todo patriota. É exatamente disso. Os desenhos passavam nessa época. Os desenhos que eu estou estudando agora, não. Eles eram feitos. Alguns passaram na TV, não é o caso do que eu estou mostrando aqui para vocês, mas eles passavam em escolas, eles passavam em bibliotecas, eles eram doados, eles passavam para o pessoal que estava esperando para ser júri em julgamento. Eles passavam em cineclube de fábrica, que os patrões definiam a programação. Então, assim, esses outros desenhos que eu estou estudando agora, eles tinham uma proposta de convencer a população a ser contra as reformas do New Deal e propaganda anticomunista, tudo aquilo que vem junto com isso. Mas, então, assim, as animações elas continuam sendo importantes, os desenhos animados continuam sendo importantes. É o meu doutorado agora e eu espero que eu mostrado um pouquinho para vocês o como tem política em tudo. E bem isso, obrigada pelo convite de novo. Desculpa ficar falando por tantas horas aqui na orelha de vocês. Eu acho que eu falo pelo chat também, mas eu ficaria mais uma hora ouvindo fácil, tá? Porque pelo menos eu acho muito interessante. A gente que faz conteúdo pra internet ouve muito em tom de crítica, dizendo que comunista olha pra arte como se fosse de uma forma utilitarista. E aí eu acho que a sua pesquisa mostra que não é que a gente olha pra arte, é que a arte ela é feita dentro de um contexto, e esse contexto molda a forma como a arte é feita, a gente estando consciente ou não. Nesse caso, Sim. de forma muito consciente, né? Os comunistas olham de forma utilitarista? Bom, todo mundo olha, então é isso. E, enfim, e eu acho que trazer você aqui hoje é muito importante porque a gente que comunica, né, que faz comunicação na internet, às vezes não consegue passar a importância da pesquisa para as pessoas. Não consegue mesmo. E a gente fica falando, a gente na academia, a gente tá falando pra gente o tempo inteiro. A gente fala na nossa bolha. Exato. Então,
Eu acho que a importância dos comunicadores nesse momento é isso, porque nós estamos perdendo a batalha na internet. E eu estou estudando agora, eu estudei década de 40, estou estudando década de 50, mas eu tenho que falar para vocês que hoje, nessas redes paralelas, né, que eu entendo Pode falar. como bem quiser, Não, não pode não, que eles não, processam. não pode não. Então, redes paralelas, e não estou só falando daqui, estou falando principalmente dos Estados Unidos, existe uma produção massiva de desenhos que são revisionistas, que são negacionistas e que são perigosíssimos. E a gente não está olhando para eles. E eu não acho que a gente tenha que publicizar e fazer escândalo como a gente faz, não. Mas a gente tem que olhar e falar, meu Deus, peraí. Então, ou a gente contra-ataca com arte também, né, com produção, ou a gente leva para a escola e a discussão e vamos debater, vamos, porque a gente está perdendo as crianças, os jovens, a gente está perdendo na internet. E as minhas pesquisas não chegam para eles. A nossa produção acadêmica não chega. Então, assim, é uma guerra, né? E a gente está perdendo essa guerra. E para a gente conseguir fazer conteúdo de forma crítica, é importante que tenha pesquisa para embasar, para a gente fundamentar direito o que a gente fala. E as pesquisas são legais. Assim, nem todas são legais iguais a da Paula, mas se a gente... que a gente está num momento de perder financiamento de pesquisa, né? Tá tendo uns cortes absurdos de verba para a educação superior e as pesquisas estão sendo diretamente afetadas. E aí... humanas, então, nem se Exato, fala. porque a galera vê a pesquisa de uma forma utilitarista e humanas nunca é útil, porque faz a gente pensar. Nunca. A pessoa estuda... Eu ganhei bolsa para ir para os Estados Unidos para estudar desenho animado. Você não tem ideia. Durante quando eu comecei a minha iniciação científica, eu ouvi de colegas que o que eu fazia não era história, que eu era puxa-saca da Disney, porque na época eu estava estudando os desenhos da Disney, e assim, sim, eu gosto de animações da Disney, claro, mas eu acho que assim, se eu vou criticar alguma coisa, eu tenho que conhecer muito bem, para fazer a crítica. A gente só faz a crítica daquilo que a gente conhece muito bem. E aí, quando eu comecei, era isso. Tipo, você tá usando desenho porque você quer falar bem dos Estados Unidos. Não, muito pelo contrário. Na minha banca de defesa, a minha orientadora virou para mim e falou, nossa, eu achei que você pegou muito pesado na crítica com os Estados Unidos. Porque eu defendi 2017, né, no primeiro governo do Trump, e eu termino, a minha conclusão é que na época era o Mike Pence, né, o vice dele, que tinha um Donald e um Mickey de novo governando os Estados Unidos e que estava sendo um desastre, né? Olha só. E eu vou terminar meu doutorado falando a mesma coisa, bom que a conclusão já está pronta. Então, sim, eu tenho que olhar para o passado, eu tenho que usar essas fontes que, vai me desculpar, mas elas, agora nem tanto, mas assim, até eu defender, elas circulavam até hoje em canais de desenhos. Quando eu estava preparando essa apresentação, eu fui pesquisar algumas fontes, só para pegar algumas imagens, e aí eu achei, porque as pessoas vão postando, então assim, é uma coisa que eu não posso terminar nunca, eu nunca posso parar de pesquisar. Eu achei dublagem da Globo, dos anos 90, dos anos 2000, TV Globinho, desses desenhos, o desenho do Pernalonga, falando a palavra nazistas, e eles falando Hitler, falando Stalin, né? Passava na Globo. Então, assim, os desenhos do Popeye explodindo japonês estavam passando no Cartoon. Então, esses desenhos, eles circularam até muito pouco tempo atrás, se é que não circulam ainda. Então, a gente... Não sei quem assiste, além de mim, né? Porque quem assiste Cartoon Network com desenho antigo? Eu, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa circulação. O do Chicken Little, a primeira vez que eu encontrei ele foi no YouTube, e por isso que eu falo cuidado com a legendagem né, e com os canais que a gente consome no YouTube, porque foi num canal de direita, tirando o desenho de contexto e falando que aquele desenho era uma propaganda para denunciar como o comunismo dominava a mente das crianças. E que não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa circulação. Eu estudo animação para falar muito sobre circulação, não só sobre o contexto da época. Chat, se vocês virem algum dia o governo falando que vai cortar a verba de pesquisa, vocês vão pra rua, pra Paula poder continuar estudando. Por favor, eu não tenho nem bolsa no doutorado. Ixi. Eu posso ler algumas perguntas do chat?
Dá tempo? Manda, Você quer manda. comentar mais aquela do Pequi, que era sobre o Usopp, do One Piece? Vamos trazendo as perguntas? Tá, então vamos lá. Pequi perguntou, será que em One Piece, quando o Usopp fala de bravos guerreiros do mar, o Oda tá fazendo referência a isso? Ao Momotaro? Sim, sim e não, né? Porque o Momotaro, ele é uma lenda, né? Que tem sobre isso, mas é um marco do cinema japonês. Então, não é que o Oda está sendo imperialista, defendendo. Não. Mas ele está recuperando tanto a lenda quanto um pouco da história. Eu não assisto muito One Piece, desculpa, né, só para deixar claro que o que eu vou falar, eu não tenho precisão de onde que foi que isso aconteceu, mas eu sei que isso aconteceu, porque obviamente me trouxeram. Né? Os assuntos políticos de One Piece eu sei, mas não, o Oda não tá defendendo nada disso, mas ele tá fazendo referência a isso, porque foi um marco de cinema, foi um dos primeiros filmes a ter mais de 90, imagina, produzir um filme de mais de uma hora, como o Walt Disney fez em 1937, com a Branca de Neve, era um negócio, né, uou! E aí o Japão, que tinha um cinema que estava começando, logo em seguida produz um filme de mais de uma hora, né? Então ele é um marco. Mas ele está fazendo também referência à lenda. Lembrem que o Oda tem uma fotinho do Che Guevara, então não deixem de amá-lo, por favor. Próxima é Call of Marx. Perguntou, eu vou ler a pergunta e aí eu vou trazer uma pergunta junto. Tá perguntando, as think tanks da época estão envolvidas diretamente no financiamento desses desenhos? A minha reformulação seria, quem financiou essa porra? Desses do meu mestrado, os próprios estúdios. Tá. Né? E tinham encomendas do governo, então o governo financiou, existia uma parceria do governo com Hollywood e os próprios estúdios tinham receita para isso. Né? Por quê? Porque esses desenhos eram comerciais e geravam lucro. Né? Década de 40, a gente já está na era dos personagens há muito tempo. Então, Disney e Warner já estão fazendo muita grana com esses personagens, então tem caixa. Os meus desenhos do doutorado, aí sim eles são financiados por think tanks. Esse que eu trouxe para vocês, que está na tela, que é o Make My Freedom, ele faz parte de uma série de 9 curtas que foi financiado por uma fundação chamada Fundação Sloan. O diretor era o ex-diretor da GM Motors e por uma universidade cristã conservadoríssima no meio do Arkansas, chamada Harding College. Então, assim, aqui, a partir da década de 50, finalzinho dos anos 40, até anos 80, aí sim as think tanks entram pesadíssimas. Tá, eu vou tentar ler o nome aqui, se eu errar, vocês me ajudam. Conhece o Don Hertzfeld? Eu acho que é assim. Não sei nem se é assim e não sei quem é. Eu vou fazer uma pergunta minha, enquanto eu acho a próxima pergunta. Tá, manda. E aí é uma coisa que foge um pouquinho, talvez, do escopo da sua pesquisa, mas vamos lá. Que o moto dessas animações era This is Our Fight, né? Que é o título da sua dissertação. A população, de fato, comprou a ideia de que todos eles estavam lutando de alguma forma naquela guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não posso afirmar que 100% da população comprou, mas, assim, era um discurso que estava sendo bombardeado nos jornais, nas revistas, no rádio, no cinema, né? Então, sim, a população foi mobilizada em todas as instâncias. Se você tem desenho mostrando que as crianças estão lá catando lata para vender, para comprar bônus de guerra, então todo mundo foi mobilizado, concordando ou não, né? Porque o começo... As animações nem tanto, mas os filmes, né? No começo de 1941, 42, que os Estados Unidos entrou na guerra, tinha um debate se devia participar ou não. Não caiam nessa história de que os Estados Unidos eram isolacionistas. Os Estados Unidos nunca foi isolacionista na história dele. Mas tinha esse debate. Entramos na guerra ou não entramos na guerra? Porque eles estavam vendendo para os dois lados e estavam lucrando para isso, né? E aí tinha a população que não queria entrar numa guerra. Claro, porque, né, todo o problema de se entrar numa guerra, pessoas morrendo, né, racionamento, inflação, tudo isso que isso gera, né? Então, sim, tem as pessoas que foram mobilizadas que eram contrárias, que eram vozes contra, né? Mas não sei se 100% da população concordava, mas que isso chegou a muita gente e que a população se mobilizou de alguma maneira, sim, com certeza. Eu perguntei porque na Guerra do Vietnã isso não foi tão forte, né? A população nos Estados Unidos majoritariamente era contra a guerra.
E aí a gente tem animações do começo da Guerra do Vietnã, que estavam tentando usar o mesmo, tipo, não, vamos lá, é uma guerra que a gente tem que participar. E que aí depois o cinema muda radicalmente e as coisas viram e falam, acho que não vai dar certo essa guerra não, Então, Eu tinha ficado curiosa se tinha animação também dessa época. mas nunca pense que não existiu resistência. Sempre há uma resistência, Uhum, sempre há vozes contrárias, né? com certeza. Em E todas as épocas. mais uma pergunta? Diga, diga. Cheburashka. Ah, É me propaganda de diga. guerra? Pra quem não É, sabe, é uma animação soviética de um ursinho fofo. sim. Sim, Gente, o Misha era propaganda das Olimpíadas. Então é isso, justo, justo. né? Sim, as propagandas podem ser fofas, gente. Assim, eu amo o Patolino, o Pernalonga e o Pateta. Eu sou apaixonada. Se vocês entrarem na minha casa, vocês vão ver que tem muitas coisas, muitos bichinhos deles. E eu tive que lidar com o fato de que o Pernalonga tava lá explodindo japonês, sabe? O Pateta eles pegam mais leve, então ele só é aqueles desenhos do como alguma coisa, né? Como jogar golfe, como jogar basquete, aí é como pilotar um avião. Só que no final ele atira em japoneses, né? Então, assim, sim, são fofos e são engraçados. Desculpa, eu dava risada. Eu me divertia assistindo muitas coisas. É errado, talvez, mas eu me divertia. Mas sim, é propaganda, né? E a produção soviética de animação, ela começa em 17, um pouquinho depois, né? Mas a gente tem algumas imagens, alguns desenhos, alguns se perderam, né? Claro, a gente perde muita coisa ao longo do tempo, mas é propaganda. Lide com isso. Não, a gente nem discorda, é só trazer a polêmica. A questão é, a gente gosta da propaganda ou não, né? E o Pingu? Tá tudo bem? Tá Perguntaram aqui tudo no bem. chat. E o Pingu? O da cultura? É. Cara, eu não sei se todo desenho é propaganda, mas todo desenho fala sobre política, né? Quando ele tá puto por algumas coisas, eu acho que o Pingu tem suas razões políticas para estar puto, sim. Assim como, gente, Irmão do Jorel é propaganda? Claro que não, né? Mas ele tem um pouquinho. É isso que eu tô falando. Propaganda nem sempre é ruim, né? Mas ele vai discutir política, né? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é qual é a política que tem no desenho, não a propaganda, né? Irmão do Jorel fala sobre política, o Pingo fala sobre política. Então, assim, se isso vai funcionar de um jeito ou de outro, aí ele pode vir a ser propaganda, não. Eu não acho que Pingo seja, né? Pode continuar gostando do seu ursinho russo, que né, talvez ele não seja tão propaganda, tão camarada Stalin está nos chamando, vá de coração aberto, como diz o outro desenho que eu trouxe. Mas tem política, tem sim. E é isso. A gente tem que lidar com isso. E aí, como a gente consome isso? A gente pode só assistir, a gente pode virar e falar, tipo, olha, realmente. E refletir a respeito, a gente pode só se entreter e tá também tudo bem sobre isso, né? E é assim, né? Como que a gente vive? É que nem hoje, né? Ai, é tudo woke. É woke para quem não gosta, né? Pra gente que tem um mínimo de bom senso, a gente vira e fala, olha, representatividade, que legal, não é mesmo? Né? Mas pra galera que tá vendo, acha que é propaganda. Amiga, eu acho que é isso. Eu queria te agradecer novamente por estar aqui. Eu que agradeço de novo o convite, foi muito divertido. Chat, muito obrigado por terem acompanhado e pelas perguntas. Paulinha, se despeça. Gente, obrigada. Chat, obrigada. Desculpa falar por tantas horas, encher aqui a paciência de vocês perderem na sexta-feira à noite. Mas, de novo, queria agradecer demais o espaço para falar da minha pesquisa de mestrado. Espero voltar para falar da minha pesquisa de doutorado quando ela for finalizada. Não sabemos quando isso acontecerá, nem se estarei viva até lá. Mas a gente se esforça, né? E fico à disposição. Se vocês quiserem debater mais alguma coisa, não prometo assistir One Piece, né? Porque, nossa, mais episódios. Mas a gente pode assistir alguma coisa e fazer um debate aqui depois sobre isso. Então, pensem sobre o que vocês estão assistindo. Tem política no seu desenho animado. Nem tudo é desenho animado, saibam disso. Sim, o Super-Homem é político. O Super-Homem, nessa época, inclusive, saiu batendo em alemão e japonês. Então, não é de agora que ele é político, não é de agora que ele está falando de imigração. Então, reflitam e tá tudo bem gostar de coisas que talvez sejam um pouco propagandísticas. Tá tudo bem. A gente pode conviver com isso. Obrigada de novo pelo convite, viu? Eu que agradeço a sua presença e
Até a próxima vez que eu te ver. Chat, até domingo. E beijos. Boa noite, gente.